Bom dia, uma boa semana. Vamos mais para mais um bate-papo aí semanal e dessa vez eu vou compartilhar com vocês uma conversa com uma paciente numa das consultas online que eu fiz essa semana. Uma paciente que já tinha vindo a uma consulta presencial, mas como mora fora da cidade, ela queria tirar alguma dúvida e nós marcamos um atendimento online. E a principal dúvida dela era medo. Ela começou dizendo que ela tinha muito medo da anestesia geral, muito medo de tomar a anestesia e não acordar, e que ela tinha tido algum tipo de intercorrência durante a cesariana, então ela tinha muito medo de que ela não voltasse da anestesia. E como eu acho que esse deve ser um medo bastante recorrente, né? Na verdade, não é nem um achismo, é uma constatação. Todas as pacientes têm medo da anestesia. Elas têm muito mais medo da anestesia do que da cirurgia, por incrível que pareça. E é normal que seja assim para o leigo, né? Porque não tem o conhecimento que nós temos. Mas a anestesia é, sem dúvida alguma, a ciência médica que mais evoluiu, a especialidade médica que mais evoluiu próximo às cadeiras cirúrgicas nos últimos 20 anos. Então, hoje nós temos equipamentos, né, monitores, carrinhos de anestesia que conseguem medir onda cerebral. Então, eles medem o oxigênio circulante, medem o gás carbônico que está sendo eliminado. Então, desde que essa cirurgia seja realizada dentro de um hospital com estrutura, o risco numa cirurgia é extremamente baixo, é extremamente baixo. Posso dizer isso com segurança. Mas, infelizmente, para essa paciente, eu tive que dizer a ela que o medo vem do desconhecimento e que a única coisa que eu podia fazer por ela era dar a ela um pouco desse conhecimento para tentar diminuir o medo. Mas ela queria muito que eu pudesse dizer a ela que nada iria acontecer. Infelizmente eu não posso. Isso eu não posso fazer. Nenhum médico na face da Terra tem a capacidade de afirmar para o seu paciente que nada irá acontecer durante um procedimento cirúrgico, porque esse poder não está nas nossas mãos. Eu me considero apenas um instrumento no campo cirúrgico. O poder não é meu. Né? Eu vim ao mundo para ser médico. Eu tenho isso muito forte dentro de mim. Essa é uma missão. Por que eu considero uma missão? Porque eu adoro fazer. Não tem como encarar de outra maneira o fato de gostar tanto de estar numa cirurgia. É provavelmente a única coisa que me completa como pessoa, estar operando. É tanto que eu chego a sentir falta disso durante as férias. Então acho que é a minha missão enquanto ser humano ser um bom cirurgião e tentar dar aos meus pacientes sempre o 100% daquilo que eu possa dar. Mesmo que o meu 100% não consiga atingir o 100% dela, mas eu tenho a consciência que estou dando o meu 100%. Isso é importante. Mas voltando ao medo dessa paciente, eu tive que ser muito claro e muito franco e dizer a ela que eu jamais poderia afirmar que nada poderia acontecer. E que enquanto o medo dela fosse maior do que a vontade de operar, ela deveria cancelar a cirurgia, adiar essa cirurgia. A cirurgia só é realizada a partir do momento que a vontade se sobrepõe ao medo, que o medo seja reduzido. E em relação à anestesia geral, a opção da nossa equipe, né, da equipe de anestesia do hospital onde eu trabalho, pela anestesia geral, é porque
sem sombra de dúvida alguma, a anestesia geral é a forma anestésica, é o jeito anestésico, a técnica anestésica mais segura que existe. É a única onde o anestesista consegue controlar todas as variáveis, né, dos dados clínicos do paciente na mão dele. Ele tem esse controle, ele tem o controle respiratório, ele tem o controle da pressão arterial. Nos casos desses aparelhos mais novos, ele consegue ter o controle da função cerebral desse paciente. Então, é a anestesia mais completa e a mais segura que existe. Eu costumo usar uma comparação que é numa viagem de avião. Você pode fazer uma viagem num bimotor, um aviãozinho pequeno para 3, 4, 5 pessoas, e pode fazer essa viagem num Boeing 737 todo equipado, que é capaz de voar sozinho. É isso que acontece numa anestesia geral dentro de um hospital bem estruturado. Aquela aparelhagem consegue fazer o procedimento anestésico quase que automaticamente, tendo o anestesista controlando a máquina o tempo todo. Mas ela é extremamente completa e muito segura. E um outro dado importante é que toda vez que acontecer uma intercorrência ou uma complicação ou uma alteração durante qualquer outro tipo de anestesia, local, peridural, raquidiana, essa anestesia precisa ser transformada numa anestesia geral para poder dar suporte ao paciente. Então, o fato do paciente ser entubado garante a ele um controle respiratório maior e uma proteção muito maior de toda a árvore respiratória. Então, é isso que eu consigo passar para ela em termos de conhecimento e de informação para que o medo possa ser minimizado. Mas, novamente, a gente não tem o poder de predizer se vai acontecer ou não alguma coisa. E se acontecer, o fato de estar dentro de um hospital com estrutura suficiente para dar suporte a essa paciente é que pode minimizar muitos danos. Então, todas as vezes, hoje em dia, em que nós vemos algum acidente fatal durante uma cirurgia plástica, vocês vão perceber que em quase todas as situações, essas cirurgias estavam sendo realizadas em lugares com estruturas bastante precárias. Isso é importante de ser dito. Tome cuidado onde vai operar, qual a estrutura do hospital onde você está fazendo a sua cirurgia, porque isso pode fazer a diferença na hora em que você precisar dessa estrutura. E o medo vem sempre dessa discussão com o seu cirurgião, né? Fazer com que ele possa te dar esse tipo de informação da maneira mais clara possível pode reduzir o seu medo. Mas enquanto o medo for maior que a vontade, a cirurgia deve ser adiada, porque a energia que a paciente tem durante o procedimento também é muito importante. Ela precisa estar com uma energizada positivamente. Uma paciente que entra numa cirurgia pensando no pior é algo que deve ser evitado sempre. Para muita gente isso pode parecer besteira, mas nós somos energia pura, uma energia que circula pelo planeta. Se a sua energia é ruim, isso pode impactar sim na sua cirurgia. A gente vê isso nitidamente em pacientes que têm algum traço de depressão. O pós-operatório delas é sempre um pouquinho mais complicado do que daquela paciente que está com confiança plena e pensando positivamente e que tem uma postura mais positiva em relação à vida como um todo.